Gente, tudo bom com vocês? Gente, eu quero trazer uma palavra pra vocês, uma palavra bem rapidinha. Só que eu vou ter que dar um resumão aqui de como é que foi. Eu tô lendo 1 Samuel. Em 1 Samuel, eu estou lendo sobre o que aconteceu lá, aquele mistério lá que aconteceu com Jonathan e Davi. Aí aconteceu, né, que Jonathan apoiou Davi, sendo que o rei Saul estava bravo com Davi, estava irado com Davi. E Jonathan, sendo filho de Saul, apoiou ele e deu aquele rolo todo lá, sendo que Saul estava bravo com Davi. Vocês têm que ler, tá? Pode ler, 1 Samuel 20, aí vocês vão entender. Aí Davi fugiu. Davi fugiu com a ajuda de Jonatas. Várias traduções, Jonatas. Aí tudo bem, fugiu com a ajuda de Jonatas. O que aconteceu? Aí depois que ele fugiu, Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Isso no 21. Estamos no 20, ele fugiu com a ajuda de Jonatas. E no 21 ele vai ter com Aimeleque, que é um sacerdote. Chegando lá, ele pede a Aimeleque, dá-me algo de comer. Pode ser pão, o que você tiver de comer, ele fala. Só que Aimeleque fala, eu não tenho pão normal, o pão que eu tenho é um pão sagrado, porque ele era um sacerdote, e aquele pão estava consagrado ao Senhor. Aí ele deu, tô dando um resumão aqui, gente, depois vocês têm que ler. Aí ele deu o pão, porque era o que ele tinha, e Davi viu que Aimeleque tinha um dos homens dele lá dentro que tinha espada, que tinha armadura, era um homem de guerra, um homem valoroso, forte. Aí Davi falou, será que você não tem... Eu tô resumindo aqui, gente, mas ele falou, será que você não tem aí, Aimeleque, alguma arma, espada que eu possa usar? Aí Aimeleque falou, o que eu tenho aqui... Tô resumindo, gente. Não tô falando igual tá falando na Bíblia, porque minha língua não é linguagem atual. Minha Bíblia não é linguagem atual. Minha Bíblia, essa Bíblia aqui é linguagem antiga, que eu particularmente gosto. Mas na linguagem atual falando. Aimeleque fala pra ele, não, Davi, mas eu tenho aqui guardada, envolvida num pano, a espada que você matou Golias. Se você quiser, toma. Aí Davi falou, né? Nossa, essa espada aí é a melhor que tem, me dá. Aí ele pegou. Aí Davi... Gente, muito interessante, olha que legal. Aí tá escrito, Davi depois de ter com Aimeleque, Davi foge para Quis, rei de Gate. Davi vai para Quis. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Agora eu vou ler essa parte aqui para vocês entenderem. Olha só que mistério. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos e engravatava nas portas do portal e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados, eis que bem vedes que este homem está louco, porque mo trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos, para que trouxeis a este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Então, aí tá ali no outro título. Aí vai. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Aí tem um resto do que tá falando. Isso já fala no 22, né? Eu li o 21, aí foi pro 22. Olha que interessante. Davi, para fugir de Saul,
fugir da ira dele, teve com Aimeleque, que era um sacerdote, conseguiu a espada, a própria espada que ele matou Golias. Que ele matou não, né? Porque ele tirou uma pedra, mas ele arrancou a cabeça, né? Porque naquela época, quando se matava assim, tinha que tirar a cabeça pra mostrar que teve valor aquilo, né? Tinha que tirar, era assim na época. Aí ele tirou. Ele teve com a Aimeleque, aconteceu isso tudo com o Jonatas. Acho que Jonatas era... Não sei se Jonatas era primo dele, depois acho que o Jonatas era primo dele, alguma coisa assim. Era alguma coisa dele lá. Acho que era... Não sei se era primo ou se era um amigo muito próximo, muito íntimo, era alguma coisa assim. Por isso que Jonatas contradisse seu pai e ajudou ele, sendo que seu pai, Saul, estava irado com Davi. Aí aconteceu isso tudo, teve com a Aimeleque, conseguiu a espada. Foi para Aquis, né? Foi para Aquis, rei de Gate. Foi. Sendo que em Aquis, ele tinha a fama, olha só. Em Aquis, eles falavam que Davi era o que matou os 10 milhares de Saul. Davi escutou aquilo, como diz aqui, ó, que ele escutou aquelas palavras e lhe deu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Porque, gente, aconteceu isso tudo com ele. Ele foi pra lá, pra uma terra para um lugar onde as pessoas conheciam ele, conheciam a fama dele, conheciam o que ele fez de forte, de grande, né? O bom dele, de Davi, que foi ele ter conseguido tirar os 10 milhares de Saul. Porém, falaram que essa era a fama dele, que ele era conhecido. Davi, em toda a sua esperteza e sensatez, Davi fingiu-se de louco naquele lugar. Falou que Davi começou a... engravatava nas portas do portal e deixava correr a saliva pela barba. Davi começou a se comportar como um louco naquele lugar, onde eles conheciam a fama de Davi, mas ele começou a se comportar como um louco naquele lugar, deixando a própria barba dele salivar pela sua barba, fazendo com que eles não fizessem escândalo, não chegassem ao próprio Davi, querendo saber mais, como se fosse hoje em dia, sabe? Querendo chegar pra ele como se fosse um paparazzi, porque eles iriam fazer isso. Se Davi estivesse se comportado normalmente, eles iriam fazer isso com Davi. E isso iria ser ruim. Davi sabia que isso iria ser ruim, porque iria chamar a atenção de Saul. Saul iria saber pelo povo que Davi estava lá e ia atrás dele, e sendo que Davi estava fugindo dele. Então, Davi fingiu-se de louco para Aquis, e com isso ele conseguiu fugir, porque ele falou com ele, falou assim: trouxeste a este que fizeste doidices diante de mim, há de este entrar na minha casa? Então Davi saiu dali escondido. Davi se fingiu de louco, diz aqui que ele se fingiu de louco perto dessas pessoas e saiu. Ele saiu escondido, ele conseguiu sair daquela situação e conseguiu fugir, se esconder num local onde Saul não iria achar no momento. Resumindo tudo isso que eu falei, às vezes a gente tem que se fingir de louco para certas pessoas e para certas situações, fingir que a gente não liga, porque assim é melhor. Assim a gente não vai entristecer o Espírito Santo com atitudes ruins, assim a gente não vai causar brigas, alvoroços. Então tem hora que realmente, gente, é melhor a gente se fingir de louco igual o Davi fez, para evitar certos tumultos.